Agora sim. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Eu sou a Dani Firmino, uma mulher branca de 1,63 m, cabelos e olhos escuros. Eu uso óculos e hoje eu estou num look todo preto, quase todo preto, porque eu estou de tênis marrom, mais uma calça, camiseta e um casaco, porque aqui está bem frio e eu estou morrendo de frio, gente. Então hoje não teve jeito, o casaco me acompanha. É um prazer tê-los aqui conosco. Nós estamos no segundo dia de palco BBDW, um momento para a gente compartilhar o que há de melhor de conteúdo nesse evento incrível que a gente vai realizar nos dias 28 e 29 e 30 de outubro no Ulisses Guimarães, em Brasília. Então, gente, comprem suas passagens, reservem, porque a gente tem uma expectativa aí de esse ano levar 30 mil pessoas nos 3 dias de evento. Vamos para o primeiro painel do dia? Já falar de uma coisa bem bacana. Antes, porém, de eu, já está ali, né? Não tem nem como fazer né, fazer um suspensezinho, mas vamos então apresentar os nossos painelistas. É, no bebê, há 23 anos, ele é formado em computação, pós-graduado em administração global e MBA em controladoria. Com passagem pelo varejo, atacado, canais digitais, controladoria e meio de pagamento, atualmente é gerente executivo na diretoria de negócios digitais. Com muito prazer que eu chamo ao palco Felipe Preve. Uma salva de palmas, né, gente? Porque a palestra é silenciosa. Bom dia. Bom dia, muito bem-vindo. Há mais de 25 anos no mercado financeiro, ele é gerente executivo do Banco do Brasil, responsável pela prática de inovação do banco e pelo BB Ventures, o programa de Corporate Venture Capital do banco. Coordena também as iniciativas do BB relacionadas a ativos virtuais. Vem para cá, Jean Martinelli. E para moderar esse papo gostoso, eu chamo aqui ele que tem 25 anos de BB, é especialista em inovação, é gerente de governança e cultura de inovação na diretoria de negócios digitais, atua para impulsionar e fortalecer o ecossistema de inovação, conectando tecnologias emergentes a novos modelos de negócios. Rodrigo Teruya, o palco é todo seu, para a gente falar sobre Open Finance, gerando valor para a sociedade. Obrigado, Dani. Vamos lá, então. Muito bom dia a todos e todas. Como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Conseguem? Alcança bem vocês aí a informação. Legal. Meu nome é Rodrigo Teruya. Eu trabalho com a governança e a cultura de inovação para o Banco do Brasil. Eu sou um homem alto, de pele branca, uso barba, cabelo preto. Estou vestindo roupa toda preta, sapatos pretos também. E vamos então dar início ao nosso papo aqui, meus parceiros de trabalho do dia a dia. Que honra estar aqui com o Felipe e com o Jean, pessoas que eu admiro, profissionais do mais alto gabarito em inovação e Open Finance no Banco do Brasil. E a gente vai trazer essa temática de hoje, então, para vocês. Open Finance gerando valor para a sociedade. E aí, logo de largada, vale a pena a gente perguntar, quem nunca teve numa loja aqui, ou quem já esteve numa loja, e eventualmente não teve uma aprovação cadastral, mesmo com tudo estando em dia. Tá tudo legal e não deu certo na hora. Já aconteceu. Isso acontece. Então, esse é um dos fatores que vão passar pelo nosso debate de hoje, pela nossa conversa de hoje aqui. E quando a gente pensa em Open Finance, a gente tem que entender de onde tudo isso começou. Né? A ruptura dos sistemas de informação fechados, trazer um caminho para que os dados fossem consumidos de forma mais útil e importante e trouxesse também significado e valor para as pessoas. Essa foi a origem lá no passado. Então, quando o Open Finance vem, ele é para transformar a nossa relação de consumidor e instituições financeiras, entre consumidor e instituições financeiras, e as demais corporações que estão envoltas ali no processo do sistema financeiro. Para a gente trazer um pouco dessa base, entender e aterrar esse conhecimento, Felipe, quero te perguntar como é que isso começou, de onde cenariza para a gente esse ponto de partida e a importância desse pontapé inicial que veio de uma regulação, mas que hoje a gente transforma em estratégia. Obrigado, Teruya. Antes de mais nada, bom dia a todos. Felipe Prévio, tenho 1,75 m, homem branco, cabelos pretos, uso barba, camisa preta e tirei o casaco, mas já estou arrependido que hoje aqui está fresquinho. Mas, Teruya, até é interessante trazer um pouco de contexto, como você comentou, né? O Open ele tem muita questão técnica, mas a gente sempre foca a conversa muito mais nessa questão de funcionalidade, para onde vai, panorama, porque a questão técnica acho que se resolve lá de alguma maneira ou de outra, tá? E daí eu costumo lembrar de um dizer que Einstein falava que você sabe de alguma coisa quando você consegue explicar para uma pessoa mais velha ou para sua avó, né? Eu falo assim,
beleza, né? Mas ele não tinha, ele só tratava de física e não teve que mandar a avó dele, né? No espaço-tempo para o futuro, né? Ele não tinha, não deram um app para a avó dele e falaram aí, por que que o Zap tá rápido aqui? Eu não consigo entender nada, né? Como é que, o que que é esse negócio de biometria facial, né? Então, tirando a brincadeira, eu gosto do conceito da simplificação, mas uma coisa que eu trago também é que assim, o mundo está ficando mais complexo. E uma das coisas que a gente costuma tratar ou endereçar é tentar trazer simplificação. Como as coisas têm acelerado na questão de desenvolvimento tecnológico, elas acabam tendo um movimento de expande e encolhe no seguinte sentido: eu tenho muita coisa nova e traz complexidade, e a gente tenta daí depois tentar de alguma forma simplificar e facilitar. E daí a gente vai explorar um pouquinho isso aqui também, né? Mas o Open ele surgiu em conceito, e outra coisa, as coisas surgem em conceito muito antes da real aplicação. Então o Open surge em conceito em 2015, era tratado como Open Banking porque se tratava basicamente de core bancário, depois já foi ressignificado para Finance no sentido de finanças, que dá um pouquinho mais de robustez, e que a gente vai ver que a ideia do Open nasce no ambiente regulatório bancário muito limitado, mas ele serve como impulsionador porque a gente começa a pensar no futuro num Open Everything. Então, Open Seguros, Open Gov, Open qualquer outra coisa. Eu acho que esse é um dos grandes interesses do Open Finance. Ele também está numa perspectiva um pouco mais ampla, quando a gente olha não só o Open, mas o que está acontecendo em Instant Payments, né, pagamentos instantâneos, ou Open Finance, depois tokenização, Drex, moeda digital, o Jean sabe bem disso aqui. A gente percebe que isso tudo faz parte de um contexto maior. Então, não é só o Open sozinho, né? No centro do Open também, e daí uma coisa que é interessante do Brasil. O Open começou em 2015, não começou aqui, a gente começou em 2020, mas a gente é consultado hoje por vários países, Banco Central de outros países e outras empresas, que eu acho que o Brasil já de alguma forma ultrapassou, pelo menos em tamanho de escopo, praticamente o mundo inteiro, tá? Então é um orgulho estar participando dessa parte aí, é uma discussão muito grande, muito rápida, mas também a gente está na crista da onda, vamos brincar assim, no cenário mundial do Open, tá? E daí começa a questão do Open pelos dados, começa a ir para o transacional, que a gente já está vendo hoje, e como eu comentei, já começa então a criar casos de uso, que nos primeiros anos a gente não conseguia nem justificar o que a gente estava fazendo, enxergar sim, mas nos primeiros anos era difícil materializar para alguém para que o Open iria servir. E hoje a gente já está num ambiente muito mais interessante, a gente vai explorar alguns casos que a gente já tem, e olhando para o futuro, essa questão fica ainda mais interessante, né? E daí nesse ambiente, é, digamos assim, multi-assuntos, né? Do Open, tudo. Acho que tem uma questão, né, Jean? Aproveitar e passar para ti também, sobre o que, que a gente vê no sistema financeiro de uma maneira geral, mais do que falar só de banco ou do Open Finance especificamente. Não, perfeito. Bom, novamente aí, bom dia a todos, né? Um prazer estar aqui no palco BB Digital Week, aqui dentro da Rio Innovation Week. Meu nome é Jean, sou um homem branco de cabelo preto, estou vestindo uma camiseta preta, uma calça azul marinho e um tênis marrom. Bem, a gente percebe, como o Felipe falou, né? O Open Finance ele é muito mais amplo do que o escopo regulatório em si, né? E isso se dá justamente pela evolução do sistema financeiro brasileiro. Quando a gente faz um recorte assim, pequeno, 40 anos para cá, e isso pensando na indústria financeira é pouco, né? Mas há 40 anos atrás a gente tinha os bancos muito puristas, né? Tinha uma conta de depósito, tinha uma poupança, alguns meios de pagamento, como transferências e o cartão de crédito, que foi introduzido na economia brasileira há 40 anos atrás. A partir dali, você começa a ter uma evolução muito profunda no sistema financeiro, onde você começa a ter o quê? Evolução para essas atividades, esse portfólio começa a se sofisticar, então você começa a agregar novos produtos nesse portfólio. Por exemplo, você introduz produtos de seguros, que ainda tem conexão com o sistema financeiro, mas é um outro tipo de produto. Você introduz consórcios, você começa a trazer uma arquitetura aberta com investimentos não só do próprio banco, mas como de outros bancos, outras corretoras. Então você começa a introduzir o conceito de multicanalidade. Então o que antes os bancos trabalhavam apenas em canais próprios, e aí o nome do jogo era capacity. Os bancos que tinham a maior capacidade de processamento, a maior capacidade de volume de dados, isso era a fortaleza. Tanto que na década de 90, 2000, tinha muito investimento em data center proprietário. Né? Surgiu uma indústria muito forte de
construção de data centers, né? E hoje em dia já não faz sentido você imobilizar tanto dinheiro nesse tipo de infra, né? ATM próprio, né? ATM próprio, exatamente. Quando a gente pensa nas maquininhas, né, de saque e transações, hoje você consegue compartilhar tranquilamente o uso desses ATMs, né? Então você gera uma eficiência de investimento e operacional gigante, né? E aí, conforme essa evolução foi surgindo, você foi agregando ainda mais camadas de complexidade. Hoje é comum um banco, por exemplo, oferecer produtos não bancários. Então, hoje você consegue comprar uma televisão, uma geladeira, um celular, recarregar os seus créditos do Uber, do iFood, tudo pelo aplicativo bancário. Então, você começa, além de agregar novos produtos nesse portfólio, você agrega produtos de portfólio de terceiros. Então, imaginem a quantidade de dados, né, como o Teruya falou na introdução, a quantidade de dados que a gente consegue absorver, observar e tratar dentro de uma única jornada de um cliente dentro de uma aplicação bancária, né? Então, tudo isso traz um desafio gigantesco que é o do interop. A interoperabilidade passa a ser um desafio, e aí no interop a gente fala não só das integrações tecnológicas, mas camadas de segurança, camadas de compliance, né, que precisam ser respeitadas. O Open Finance ele veio também com essa ambição de padronizar essas trocas de dados, padronizar essas trocas de informações, organizar esse sistema para que realmente, né, isso possa ser valor gerado para o cliente, para o cidadão, para o consumidor em geral. Então, trazendo um pouco, né, nessa pegada, Teruya, essa evolução do sistema financeiro, muito estimulada até pelo próprio regulador, acabou trazendo hoje a gente aqui nesse momento, né, de captura, extração de valor do Open Finance e de outras tecnologias aí, né? E posso complementar aqui, Pode, Jean? pode, manda, filho. Inclusive, a gente percebe muito o seguinte, tecnicamente é uma construção enorme, estamos falando de sistemas interoperáveis de cartão, de Open Finance, está se falando de duplicatas agora, coisas que, tecnicamente falando, são muito maiores do que existia, mas o maior desafio não está nisso. Isso está nos desafios de padronização, segurança de dados, né? Como é que dentro da Interop as regras de negócio resolvem, porque imagine você dentro do seu banco fintech, não importa, resolve tudo dentro de casa, né? Você tem que obedecer algumas coisas, você toma decisão. Num sistema desse, tudo tem efeito no sistema. Então, assim, como é que se trata uma situação? Porque é lindo quando fala o seguinte, eu fiz uma operação e deu certo, eu dei o consentimento e deu certo. Bacana. Quando dá errado, é responsabilidade de quem? Até onde vai a responsabilidade compartilhada? Essas discussões são muito mais difíceis do que as questões técnicas para se colocar de pé, né, do que a gente fala. E daí, aproveitando só para, não sei se a gente ia fugir, Teruya, da questão do aterramento da ideia, né? A questão do Open também, eu provoco muito isso, assim, se quiser falar de Open tecnicamente, a gente pode conversar, tem fórum, mas o que eu chamo a atenção é o quanto que isso daí, para frente, a gente está falando de um Open Everything, né, que eu comentei antes, né, então quando você fala lá alguns conceitos, falava-se de Web 3.0, API, banco como serviço, isso começou até antes do Open, aí veio o Open Bank, virou Open Finance, daí a gente fala agora do Embedded Finance, que é integrado. Na prática, o que está acontecendo? Todos vocês percebem que um meio de pagamento, que é o mais óbvio, não é o único, né? Ou um seguro numa viagem, ou qualquer coisa assim, ele já está fazendo parte de uma jornada, né? Isso já é lugar comum, a gente já percebe. Isso começou a se falar uns 7, 8 anos atrás. E daí você entra em algum lugar, você faz alguma coisa e no final aquilo já está acoplado, mas ainda é visível. Qual que é o próximo passo que eles estão falando? É Sentient Finance, que é um termo que a gente não usa muito em português, mas sentiente, né? O que quer dizer? Quando eu junto do que tudo que eu já tenho hoje, já tenho uso de IA para a questão de perfil, de abordagem, mas quando a gente colocar agente de IA e outras tecnologias nisso, o que está dizendo eu faço qualquer coisa, compro uma viagem e só falo assim, se for o caso, um agente do Banco do Brasil, né? Resolva o pagamento para mim. Aí realmente o negócio some. E é isso que a gente está tratando. Aí vem daquela brincadeira minha, né? Vai piorar antes de melhorar. Então hoje está mais complexo, brincando da minha avó, né? Muita coisa para entender, é muita coisa para lidar, inventa um negócio toda hora, programa de fidelidade, mês de pagamentos. E eu acho que tudo isso em algum momento daí a gente vai melhorar no sentido assim, isso vai ser resolvido para a gente.
E daí esse Open extrapola em muito, que é o brinco do Open Finance, e começa a ligar tudo isso. Meio de pagamento, né, com Drex, com tokenização, e daí vem a parte, pelo menos eu gosto de acreditar, né, que vai facilitar depois. Né? Não, eu acredito também. Eu tenho crença de que vai acontecer. E assim, muito boa a contextualização, acho que a gente foi do ponto de onde isso começa e mira no consumidor em geral e, obviamente, tem uma participação das instituições. A gente passou aqui um pouquinho pelos caminhos onde a inovação impulsiona a adoção e a conexão desses interesses, né? Melhorar a jornada do consumidor e também fazer com que as instituições se ajustem e se adequem ao regulador. Né? Um dos mercados mais regulados do Brasil é o mercado bancário, o sistema financeiro. Então a gente vê a inovação também perpassando por aqui. E aí não tem como a gente deixar de perceber um cenário, pelo que você também falou, né, Felipe? O mundo está complexo. Se o mundo está complexo, o usuário quer simplicidade, quer opções de pagamento sem a fricção do pagamento, quer o uso sem ter que fazer preenchimento de formulário. Mas, né? Exatamente. Então, é uma escala progressiva, né? Então, e aí olhando para o cenário onde o comportamento do cliente e do consumidor de forma geral está mudando e está sendo acelerado pela escala tecnológica, a gente tem um ativismo regulatório, a entrada de novos concorrentes dentro de um mercado que anteriormente era dominado pelos grandes bancos, pelas grandes instituições, e a gente vê esse ataque de novos entrantes, a gente vê novas necessidades sendo destapadas quando a gente avança num processo, a gente quer mais, né? Então, esse é o consumidor atual. Ele quer melhorar a sua percepção de valor e entender que a proposta de valor que está sendo entregue está condizente com aquilo que ele paga. Então a gente tem o empoderamento do consumidor, o efeito rede, onde as pessoas trocam informação e isso acaba por impulsionar, né, ou premer as instituições a melhorarem, porque se não melhorarem ficam para trás. Então esse é o cenário, né? Um cenário competitivo, é um cenário de bastante tecnologia embarcada. A tecnologia, quando deixa de aparecer, então ela está útil, né? Ela ficou simples. Diante disso tudo, desse cenário que a gente acabou de pintar aqui, a economia globalizada, as coisas que são lançadas lá fora rapidamente estão aqui, as coisas que a gente lança aqui no Brasil também rapidamente chegam lá fora. E evoluindo no tempo, onde a gente começou com essa conversa lá de 2020, a gente já está aí com cerca de 5 anos, né, perto de 5 anos, como que a gente avançou nos casos de uso? Como que isso na prática, né, a gente traz aqui para o nosso painel, o valor para a sociedade. Como que a gente pode dizer que o cidadão recebeu esse impacto com casos de uso advindos do Open Finance? Felipe e Jean, está para vocês dois essa pergunta aí. E tem um ponto, antes de eu entrar nos casos de uso, só para falar assim, os dados nossos já eram usados de alguma maneira. Então, uma coisa que a gente discute muito no Open é o seguinte, é melhor que seja regulado, tenha os cuidados e eu faça um melhor uso disso, do que do jeito que era antes, vamos brincar assim, que eu não sei o que acontecia e ele não tinha utilidade para as pessoas. Então, quando eu falo de utilidade para a sociedade, se os dados são dentro de uma regulação adequada, com os cuidados adequados, vamos focar no que é de bom, né? Se os dados são da pessoa e a pessoa pode utilizar esses dados, e daí extrapolando de dados para daí, de novo, né, meios de pagamento e outros usos, o que a gente pode ter advindo disso? Então, assim, olhando o mundo do banco que a gente conhece melhor para falar, se a gente consegue conhecer melhor os clientes, e tem um fator interessante, todo o movimento do Open Finance, ele está ajudando a gente a entender e conhecer melhor a própria população, sociedade brasileira. Porque tinha muita gente que não tinha acesso, e claro que isso é suportado, né? Por acesso, claro, a dados, a celular, tudo. Mas mesmo assim, às vezes era limitado, e o Open está começando a ajudar mais. E tendo isso daí em check na questão de segurança, a gente começa a fazer o seguinte, olha só, quem você é, talvez não precise passar por um formulário. Eu posso agora pegar os dados de algum lugar e facilitar a sua vida, né? Assim como eu começo a olhar mais coisas e começo a fazer o termo do mercado é Know Your Customer, né? De saber quem é o cliente para análise de crédito, para análise de risco, para proteger e separar o bom cidadão da fraude também, porque às vezes a gente não sabe se a pessoa ela mesma tem que fazer alguma checagem extra, que para um usuário normal isso é atrito, mas que se acontecer alguma coisa errada pode virar um prejuízo para alguém, né? Por exemplo.
Então, toda essa questão a gente hoje está materializando. Então, a gente consegue já, no onboard no cliente, lá na captura, abrir uma conta já com dados de outro lugar para evitar preenchimento, a gente consegue dar melhores limites de crédito. Quanto mais eu enxergar, quanto mais eu ver o que você faz ou onde você está, consegue fazer, e tudo isso contextualizado. Então, fiz uma compra no cartão, me faltou limite. Falei assim, ó, você quer me dar consentimento para eu tentar fazer alguma coisa melhor para você? E essa visibilidade normalmente se traduz em um melhor entendimento e potencialmente num melhor limite de crédito, por exemplo, né? Então, cartão ou crédito de maneira geral, a gente tem casos, um dos nossos melhores cases é de portabilidade, clientes que a gente já conhece ou passa a conhecer com Open, que tem alguma situação ou crédito em outra instituição, a gente às vezes consegue fazer uma oferta melhor. Então, isso se traduz assim, se eu já sei quem é e sei que o risco é mais baixo, eu trago um valor financeiro mesmo para as pessoas de pagar menos juros, pagar menos parcelas, tá? Temos a mesma coisa para análise de investimento. Então, tem um quê de eu conseguir ser realmente um consultor personalizado. Para ser um consultor, eu preciso entender um pouquinho melhor. Não adianta só ficar fazendo algoritmo e propondo coisas de maneira, digamos, quase que aleatória, né? Você faz parte de um perfil aqui, então acho que se você está vivo e tem mais de 25 anos, você poderia ter previdência. Isso é muito raso, ultrapassado. E a gente começa a ver momentos de vida, começa a fazer coisas muito mais interessantes com isso. Tá? Jean, a percepção de comportamento acho que ficou bem clara aqui dentro da perspectiva que o Felipe nos trouxe aqui, né? E aí a gente vai um pouquinho além disso, né, nos casos de uso. Então, avançar para aproveitar da audiência do público ou do teu cliente e trazer ele para contextos de maior significado, né? Ofertas de maior significado. A hiperpersonalização é um tema hyped, né? Tá hypado agora falar de hiperpersonalização, mas é uma realidade, é uma necessidade. Eu, como consumidor, gosto de receber ofertas corretas nos momentos corretos. A gente tem muito de inovação embarcado para fazer essa conexão entre o desafio de entregar o melhor para o consumidor ou para a população em geral e acelerar essas entregas, né? Conectar essa necessidade com a velocidade de entregar isso. Como que a gente consegue observar isso nesses casos de uso dentro dessa pegada com inovação, parcerias, né? Pessoas que estão circulando nesse ecossistema e entidades que a gente pode trazer para perto e fazer essa melhor oferta que a gente acabou de falar aqui. Como é que funciona isso aqui nesse contexto? Não, perfeito. E é interessante a gente sempre reforçar que o Open ele é um habilitador, né? Então ele viabiliza esses vários casos de uso que o Felipe trouxe, ele viabiliza essa contextualização da abordagem, né? Então é um grande e poderoso habilitador que agora a gente começa a acrescentar camadas de inteligência artificial para potencializar, né, o alcance e o impacto, né, do Open Finance na vida das pessoas, né? E um caso que eu gosto muito de explorar é sobre educação financeira. Esse tema parece simples, para quem trabalha em banco, trabalha no sistema financeiro, parece corriqueiro, mas não é, né? O brasileiro tem muita dificuldade em gerir as suas finanças, né? E tem explicações até antropológicas que justificam isso, né? Educação financeira, fazer controle das suas despesas exige conhecimento, e isso não é trivial, tem que ter algum nível aí de dedicação. Envolve necessariamente renúncia, né? Porque para você fazer uma otimização dos seus gastos, você tem que eventualmente deixar de gastar com algo para priorizar uma reserva para um objetivo maior no futuro. Então, essa necessidade, né, de fazer renúncias diariamente são complexas, né? E acesso a informações organizadas, ferramentas que te auxiliem nesse processo. Então, acaba sendo uma dor, né, grande, né, para o ser humano focar nisso. Mas existem soluções, como o Minhas Finanças do Banco do Brasil, tem até uma ativação aqui ao lado, aqui para quem quiser conhecer, que a gente utiliza o Open Finance justamente para potencializar o alcance desse gerenciador de finanças pessoais, né? Existe um experimento que a gente fez agora recente, em maio, né? Que ele foi muito interessante. A gente pegou dados do Open Finance, ou seja, a gente pegou os clientes com as informações de todo o sistema financeiro, os clientes que fizeram o consentimento para compartilhar dados, e a gente pegou um recorte de clientes que tinham uma utilização do cheque especial com muita frequência e num volume muito alto. Então a gente fez lá algumas métricas lá, mas resumidamente foram
clientes que estavam usando nos últimos 3 meses mais de 80% do limite do cheque especial. Vocês sabem que é a linha mais cara do ponto de vista de juros, né? Aí a gente fez uma abordagem, primeiro mais aspiracional, mais educacional, né? Dizendo que, olha, o cheque especial não é para isso, é para uma emergência, existem linhas mais adequadas para consumo de tickets maiores, mais recorrentes. E uma outra abordagem mais utilitarista. Falou, olha, você está pagando 10% de juros, faça um CDC que você vai pagar 3%, né? Por incrível que pareça, a maior taxa de adoção foi nessa abordagem mais aspiracional, né? Os clientes se interessaram mais em entender para que serve a linha do cheque especial, para que serve um CDC, mais do que essa utilitarista que é imediata, né? Pague menos, né? Então esse foi o primeiro achado muito interessante. E nos 2 grupos, a gente teve uma taxa de adoção absurdamente alta. Para todo mundo que leu o conteúdo, que recebeu a nossa abordagem, claro, muita gente, a hora que olhou aquele push ali que a gente colocou, descartou, como muita coisa que a gente faz. Mas para quem leu, 98% adotou. Ou seja, a gente conseguiu impactar com as informações completas, dizendo aonde está o dinheiro dele, em que banco que está e como que está distribuído. E 98% tomou uma ação. Alguns trouxeram dinheiro de outros bancos e liquidaram o cheque especial aqui no Banco do Brasil. Então, simplesmente eliminou a cobrança de juros, ele liquidou ali o cheque especial. E outros fizeram um CDC para pagar menos juro em parcelas menores no tempo. Então, percebam assim que o uso dos dados da maneira adequada, no contexto adequado, naquele momento adequado, isso gera muito impacto. E impacto real, que houve uma redução considerável aí de custo financeiro para aqueles clientes lá. Excelente. Aqui o caso prático, com dados, números, aí eu acho que ficou bacana, bem ilustrado aqui, Jean. Muito bom a gente trazer esse contexto e aquilo que está sendo feito já com o uso dos dados, com a aplicação de inteligência artificial, com o embarque de tecnologia e inovação. Perfeito. Para Isso essa só oferta. foi possível por conta da IA. Da IA. Seria muito difícil a gente, com analytics tradicional, fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de avaliação. Modelar sem a IA seria muito complexo, né? E aí, partindo para o final, aqui a Dani já deu um sinal ali para a gente, mas nós estamos em casa, né, Dani? A gente pode segurar um pouquinho mais aqui. Eu queria trazer aí para o nosso público, para a nossa audiência, algumas perspectivas. A gente já falou um pouco do contexto e cenário, falamos dos casos de uso, acho que ficou muito bem ilustrado, mas eu queria uma pegada assim, qual é o próximo horizonte, quais são os próximos passos. Evoluímos bastante ao longo desse tempo, nos últimos 5 anos, mas temos uma jornada inteira pela frente quando a gente fala de Open Finance permeando a vida de todas as pessoas. E aí eu queria deixar para vocês duas perspectivas, né, de vocês dois, para que a gente traga aqui então para o nosso público essa visão de futuro, onde a gente pensa em chegar e qual é o próximo caminho. Posso começar, Jean? E trazendo um exemplo que o Jean comentou, né? Aí tem gente que pergunta assim, ué, mas se vocês ganham mais dinheiro com cheque especial, por que vocês estão sugerindo outra coisa? Eu falei assim, 2 coisas, gente. Primeiro, porque isso é uma visão muito curto, prazista, digamos assim, porque alguém que se sinta sacaneado, desculpa o termo, daqui a pouco não quer mais ser meu cliente, então eu preciso ajudá-lo de alguma maneira. E segundo, às vezes nem é muito interessante, porque se esse cliente de alguma maneira, e daí dentro do tema educação financeira e auxílio, né? Ele não gere bem suas finanças e ele em si começa a ter problemas financeiros, isso também não nos é útil, né? Então, por uma série de fatores, e daí acho que está aqui um pouco, tanto o Rodrigo Teru e o Jean e eu, a gente tenta, o banco tem que tentar às vezes trazer muito essa visão, assim, olhando para frente. Eu deixo 2 perguntas, né? Como eu falei, tem muita questão técnica operacional sendo montada, mas a minha dúvida é como é que eu ligo tudo que está acontecendo. Vocês viram falar de IA, tudo, e não é por hype, é como é que eu uso Open com IA, né? Senão eu não vejo. E segundo, a mudança não é tecnológica, é cultural. O tecnológico a gente resolve, assim como a AWS permitia a internet lá no passado, hoje eu olho para o lado e eu sinto pouca falta de ferramenta, e o que eu preciso construir é viável. O negócio é como é que eu uso, como é que eu ligo com a minha visão de clientes, como é que eu ligo com os meus processos, o que eu tenho que mudar internamente. Então, fica essas 2 coisas. Como é que eu uso as ferramentas existentes e o que eu tenho que mudar culturalmente, seja de posicionamento interno, para lidar com tudo isso, tá? E eu vou trazer só um reforço, né, que a utilização da IA, ela
potencializa o que o Open já construiu de chassi, já construiu de infra, né, habilitadora. Então, tem muita combinação de tecnologias que conseguem aumentar o alcance do Open Finance. Uma outra tecnologia que eu queria deixar aqui também como uma mensagem aí de tendência para o futuro é a combinação também da tecnologia de blockchain com Open Finance. Então, o blockchain dá assunto para outro painel, mas, resumidamente, ela pega e aumenta a potência, a rastreabilidade, auditoria, vai? Auditabilidade. Auditabilidade. Isso aí que você falou. Isso aí. E a transparência das transações. Aonde que isso conversa com o Open Finance? Então, a grande iniciativa nesse contexto do Brasil está baseada no Drex. Não sei se alguém já ouviu falar, né, do Banco Central. Está tendo algumas mudanças agora. Mas um caso de uso que a gente do Banco do Brasil desenvolveu junto com o Banco Central, que foi muito interessante, foi o seguinte. A gente, utilizando uma plataforma blockchain do Drex, a gente conseguiu fazer uma operação de crédito em um banco A, pegando como garantia um CDB do cliente que ele mantém no banco B. Então, a tecnologia blockchain permitiu que a gente fizesse essa integração entre o cliente e duas instituições financeiras, fazendo uma transação única num único contrato. Desculpem. E isso só foi viável por conta do arranjo do Open Finance, que a gente consegue enxergar informações das diversas instituições financeiras participantes do sistema financeiro brasileiro de forma organizada e padronizada. Então, vejam que quando a gente vai acrescentando novas tecnologias, novas camadas de protocolos, a potência do Open Finance e a possibilidade de casos de uso se expande de forma infinita, né? Ele ajuda na conexão, né? Perfeito. O desafio do interop que a gente falou no início, exato. Tá muito bom. É um exemplo também que ilustra muito o que a gente comentou aqui um pouquinho antes. A organização, né, a padronização, o consentimento válido, né, porque anteriormente a gente não teria essa oportunidade de você fazer um resgate de um CDB no banco C, né, supondo que fosse banco A, B e C, ou no banco C, sem uma determinação judicial, sem um bloqueio, sem uma ordem judicial de penhora, eventualmente. Então, com o consentimento, essa barreira também foi superada. Então, a gente tem uma evolução para tornar mais fluido, mais flexível e mais fácil a vida das pessoas. Eu acho que a tecnologia se serve a isso, né? Para isso. Ela traz essa oportunidade de termos muito mais facilidade. E aí a Dani já está piscando ali para mim. Eu acho que ela está querendo sinalizar alguma coisa. E eu queria agradecer a vocês dois, de novo, meus parceiros, meus amigos de trabalho. Uma honra participar de um painel aqui com vocês na Rio Innovation Week. E ao nosso público também agradecer muito, lembrando que nos dias 28, 29 e 30 de outubro, nós teremos em Brasília um dos maiores eventos de inovação do Brasil, que é o BB Digital Week. E aí, para saber um pouquinho mais, procurem nas redes, aí temos LinkedIn, Instagram, BBDW ou BB Digital Week. As entradas são francas, né? São sem custo, são 3 dias de evento com painéis excelentes, com conteúdo maravilhoso, trilha de inovação, analytics, foco em desenvolvimento, IA. Então tem tudo lá para que vocês possam participar conosco numa iniciativa que o Banco do Brasil traz, também fortalecendo o ecossistema de tecnologia e inovação. A vocês, nosso muito obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigado a todos.